Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, do canal Segredos da Camila. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma caixa cartonada. Vou ensinar a projetar uma caixa em qualquer tamanho que vocês quiserem para colocar qualquer tipo de produto. Então fica nesse vídeo até o final. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu queria explicar para vocês todos os detalhes até o acabamento para a gente conseguir fazer uma caixa cartonada do tamanho que a gente quiser. Então chega de enrolação e bora lá para o passo a passo de hoje. Então, a gente vai começar projetando o tamanho da caixa. Para qualquer produto que você usar, o princípio é o mesmo. Eu já compro as placas grandes assim de papelão roller, mas aí se você tiver pedaços, a depender do produto que você quer colocar, a depender do tamanho da caixa que você fazer, também dá certo. Eu tô usando aqui a gramatura 1.7, mas geralmente eu uso 1.9, mas eu tinha algumas placas aqui sobrando e a qualidade também dela é ótima. Eu vou fazer a caixa para caneca, então a gente já vai pegar o objeto que vou usar, no caso a caneca. Se fosse uma agenda ou um caderno, você iria fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a caneca ou o objeto que você vai usar e vamos fazer as medições do comprimento, da largura e da altura. Eu vou fazer a caixa para caneca assim deitada, então a altura eu vou considerar ela assim. Tá dando aqui para mim de altura mais ou menos 9 centímetros. Eu quero fazer a minha caixa um pouquinho mais altinha, então eu vou colocar de 10 centímetros para dar uma folga para a caneca. Eu vou pegar um papel e já vou fazer essa anotação aqui para não me perder. E sempre quando eu for fazer uma caixa para caneca, eu não vou precisar ficar fazendo essas medições. Eu já deixo anotado tudo certinho e aí depois é só fazer as marcações e fazer a caixa. Então já vou anotar aqui no meu papel. A minha caixa vai ter 10 centímetros de altura. Agora a gente vai ver aqui de comprimento. Vou medir aqui com a minha régua, vou colocar a mão aqui para ter uma base. Tá dando mais ou menos aqui para mim 13 centímetros, mas eu sempre gosto de deixar uma folgazinha. Eu vou colocar ela de 14, porque eu também quero fazer um bercinho. Então, de comprimento, vai ter 14 centímetros por... Tá dando aqui pra mim 9,5, mas como eu falei, como eu quero a folgazinha, eu vou colocar de 11. Então, a minha caixa vai ter o tamanho 14 por 11 por 10 de altura. Então, já vou começar a fazer aqui as marcações e a primeira marcação que a gente faz sempre é da altura. Então, como a gente viu, a minha caixa vai ter 10 centímetros de altura. Então, eu vou marcar aqui já da pontinha, do 0 ao 10, fazer a primeira marcação. E aí eu vou marcar aqui no outro ponto um pouquinho mais distante, a mesma coisa, 10 centímetros. Pronto. Vamos agora marcar o comprimento da caixa, que vai ser 14. Vou posicionar minha régua aqui dessa última marcação que eu fiz. E vou marcar novamente 14 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. 14 centímetros. E agora a gente vai marcar novamente a altura para finalizar essa parte aqui. Então, eu vou posicionar minha régua daqui e vou marcar 10. E desse outro aqui lado a mesma coisa. Vamos fazer as marcações agora do lado inverso da caixa, que vai ser a largura. Mas para isso precisamos também marcar a altura aqui. Então, a gente marca novamente, posiciona e marca 10 centímetros. Aqui, eu vou marcar 3 vezes, mas se você tivesse uma régua grande, não precisaria. Mas como a minha régua não chega até o finalzinho, eu marco novamente aqui 10. Agora, a gente vai marcar a largura da nossa caixa, que é de 11 centímetros. Então, eu pego aqui 11. Dessa última marcação que nós fizemos novamente, eu vou marcar 11. E por último, a gente vai marcar novamente a altura, que é de 10. Então, eu marco aqui 10. Então, eu marco aqui do último ponto, 10. E aqui, 10. Então, vamos fazer agora o recorte e os vincos. Eu vou usar o bom e velho estilete e a régua que eu tava usando agora também para fazer as marcações. E no fundo aqui eu também tô usando uma base de corte. Você não pode colocar diretamente na sua mesa, porque vai estragar a sua mesa. E eu também não recomendo colocar vidro, porque vidro é muito escorregadio. Você pode acabar se cortando, se ferindo. Então, eu prefiro sempre uma base de corte.
Eu vou posicionar minha régua de uma marcação a outra e vou cortar com estilete. Você não precisa colocar força no estilete, você coloca na régua e vai passando bem calmamente o estilete várias vezes com calma para não ter perigo de se cortar. Prontinho, já recortei aqui. Agora a mesma coisa a gente vai recortar aqui do outro lado. Prontinho, já recortei aqui a placa, essas marcações acabaram sumindo na hora que eu recortei, mas é só você marcar de novo, no caso eu marquei aqui 10 e aqui 10. E agora a gente vai fazer os vincos e com estilete e com régua também. Então, eu vou marcar de um ponto a outro e a gente vai passar novamente o estilete, só que agora de forma um pouquinho mais leve, para recortar somente algumas camadas aqui do papelão roller. Porque esse papelão aqui, basicamente, ele é feito de várias camadas de papel e a gente não vai recortar todas. Vamos só passar o estilete algumas vezes para marcar. Então, eu passo aqui e de leve. Na outra vez eu passei várias vezes, aqui eu vou passar uma vez só. Não tão de leve, você coloca um pouquinho de força, porque, claro, é papelão, é um pouquinho mais forte do que o papel. Então, já fizemos aqui, ó. E ele vai ficar assim. Não pode ser também muito fraco o vinco, porque senão na hora de você fazer o acabamento aqui, não vai ficar muito legal. E vou fazer a mesma coisa nas outras marcações. É importante que quando você fazer essa dobra, ele dobre com facilidade. Se tiver com dificuldade, aí você passa o estilete de leve assim por cima mais uma vez. Olha só, nesse aqui, por exemplo, eu já tive um pouquinho mais de dificuldade para fazer essa dobra. E aí eu passo o estilete aqui. E já melhora. Prontinho, cortado e vincado, agora a gente vai tirar esses 4 lados aqui. Então, vamos cortar aqui esses 4 lados. Se você não tiver segurança, você pode cortar com régua. Vou mostrar aqui com régua pra vocês que é mais fácil. Dessa vez, pode colocar força. Prontinho, já cortei aqui as laterais e aí ficou assim, a caixa já está praticamente pronta. No caso, a base, né? Ela ficou altinha, porque como eu falei, a cliente vai colocar algumas outras coisas. Então, ficou 10 de altura. Se eu fosse fazer ela só pra caneca, eu iria colocar ela 9 de altura. Então, eu vou pegar aqui a caneca pra vocês verem, ó. Ficou ideal. Aqui também ficou sobrando um pouquinho, mas é porque eu vou fazer o berço. Mas se você for colocar só a caneca, talvez eu também faria ela um pouquinho menor aqui no comprimento. Agora a gente vai fazer o empastamento e para isso eu tô usando, a gente chama aqui de papel dupla face. Esse papel é aquele no tamanho da cartolina, é a mesma coisa, mas eu tô usando esse azulzinho claro, ele é mais fininho um pouquinho que a cartolina. Eu também já fiz com a cartolina e dá certo. O problema da cartolina é que ela amassa com mais facilidade, mas se você tiver cuidado, dá certo. Mas esses papéis aqui também são bem fáceis de encontrar. A cola que eu vou usar para fazer o empastamento é essa aqui, da Tec Bond PVA Extra. Eu compro ela assim no quilo. E aí eu coloco ela nesses potinhos aqui de colocar maionese e ketchup, que fica melhor para manusear. Para espalhar, eu uso essa esponjinha aqui, essa esponjinha mesmo que a gente usa para lavar a louça. E eu cortei ela assim em 2. Antes eu usava o rolinho, mas eu tô achando mais fácil usar essa esponjinha. A gente vai fazer o empastamento nessa parte aqui contrária ao que nós fizemos os cortes e os vincos, porque senão não vai dobrar. Então, nessa parte aqui que vai ficar internamente, desse lado, a gente vai passar a cola. Você espalha bem, não pode ser muito, mas também não pode ser pouco. E aí, com a esponjinha, você vai... Já vou colocar aqui a nossa folha embaixo para facilitar. E aí, eu vou virar aqui.
Aqui eu vou dar uma passadinha de mão assim primeiro. Depois eu vou usar a espátula para espalhar bem aqui, para tirar todas as bolinhas. Prontinho, depois que você fez essa parte do empastamento, agora a gente vai novamente virar aqui e com o estilete nós vamos tirar as sobras do papel. Primeiro eu vou tirar as sobras só nas laterais. Se você quiser, você pode até esperar secar um pouquinho para não correr o risco de rasgar. Então você espera secar e só depois faz essa parte. Mas aí com muito cuidado, eu venho aqui bem rente ao papelão e vou cortando com cuidado. Agora, se você quiser, você pode deixar essas 4 laterais aqui, mas eu vou deixar só uma mesmo, porque é a parte que a gente vai fazer o acabamento. Então, vou tirar aqui também essa parte de cima, em 3 partes. Aqui. E tá muito grande, eu vou cortar com a régua, deixar mais ou menos, eu faço isso no olho mesmo, um espaçamento de 1 centímetro a 1,5 centímetros, pra gente fazer a vira pra esse lado aqui. Aí eu pego a minha espátula assim, passo um pouquinho de cola. Eu vou usar aqui o pincel, mas você pode até usar aquela esponjinha lá mesmo, que dá super certo. E vou colar aqui. Eu gosto de fazer isso com a mão, porque é melhor pra manusear. Depois eu pego a espátula, só pra apertar bem. Prontinho, fica assim. Então, já tá todo empastado. Agora, a gente vai colar aqui as laterais e deixar secar por um tempo. Eu separei um pouquinho de cola aqui, que fica mais fácil. E vou usar o pincel novamente, mas pode ser uma pontinha de uma caneta, de um lápis. E vou usar também a fita crepe pra gente fazer o reforço. Então, já tiro algumas aqui, colo na minha mão, no braço. E aí, é só ir passando cola nas laterais, não precisa ser muita cola. E você tem que ter cuidado também pra não manchar na parte interna. E para dar o reforço, eu coloco a fita crepe nas laterais. Eu coloco entre 2 a 3 fitas e você precisa esticar bem. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need. Prontinho, caixa empastada aqui. Agora a gente vai deixar secar por um tempo. Eu gosto de deixar secar mais ou menos por 1 hora para poder colar aqui as laterais. Então, depois de seco, você pode escolher tirar as fitas crepe, se você tiver segurança e ver que tá bem colado. A minha tá bem colado, mas eu vou deixar. Você só tem que verificar se a sua fita crepe tem alguma ranhura, ela precisa estar assim bem certinha, para o acabamento não ficar feio na hora que a gente fazer aqui a parte das laterais. E eu vou usar o mesmo papel que eu fiz o empastamento da parte interna, que é o dupla face, e vou cortar uma tira. Como a minha caixa ela tem 9,5 centímetros de altura, eu vou cortar as minhas laterais um pouquinho mais alto, porque eu vou precisar fazer a vira aqui, que vai ser de 1 centímetro. E para o acabamento aqui, para ficar embaixo, eu vou cortar 12,5. Então, eu vou cortar a faixa de 12,5. Prontinho, faixas cortadas. Eu fiz 2 aqui porque eu tô fazendo mais de uma caixa. Agora, eu vou pegar novamente a caixa. E lembra desse acabamento que nós fizemos por último? Isso aqui vai ficar na parte de trás. Então, a gente vai colar a faixa somente nesses 3 lados aqui. Então, primeiro eu vou ver qual a posição que vai ficar a minha faixa para fazer o acabamento. Então, eu coloco aqui, primeiro na parte da frente e vejo se vai ficar acabamento aqui para trás dos 2 lados. Assim. Vou encostar mais um pouquinho para cá, porque precisa ficar esse acabamento aqui para trás.
E aí eu faço a marcação assim, só dobrando mesmo, pra eu ter essa direção de onde eu vou colar. Pronto. E eu gosto sempre de começar colando aqui pela parte da frente. É a mesma coisa, eu vou pegar a cola, vou espalhar. Passar essa buchinha. E eu gosto sempre de focar aqui, ó, tanto embaixo como nas laterais. Vou pegar a minha faixa, coloco ela aqui e vou colar. A gente vai deixar aqui em cima um espaço de mais ou menos 1 centímetro. E eu faço isso no olho mesmo. Como nós já fizemos a marcação, eu sei onde é que eu vou posicionar. Vou colocar assim que vocês vão enxergar melhor. Tá vendo? Eu deixei mais ou menos esse espaçamento aqui. Vou passar a espátula. Aí sempre você pressiona mais aqui na parte de cima, embaixo e nas laterais. Prontinho, agora a gente vai passar a cola também nas laterais. Aí eu viro. Um espaçamento de mais ou menos 1 centímetro para fazer o acabamento. E vou esticando com a espátula, assim. Vou fazer esse mesmo acabamento aqui do outro lado. Prontinho, agora a gente só vai recortar as rebarbas. Eu vou cortar aqui, deixar mais ou menos esse espaçamento, só pra fazer o acabamento mesmo. Certo? Aqui também eu vou dar essa dobrinha assim e assim desse lado. E vou dar esse picote assim em V. Aqui embaixo a mesma coisa, vou dar assim, dobrinha e dou o picote em V. Pronto, agora novamente eu vou pegar o meu pincel, vou usar aquela mesma cola que eu peguei anteriormente, vou passar e passar aqui. Dessa vez você não precisa colocar muita cola para não ficar lambuzado e cheio de bolha. Aí, só para reforçar, eu passo novamente a espátula aqui e gosto de fazer isso também com a mão. Aí, só para dar uma reforçada, a gente passa a espátula. Mas realmente eu prefiro com a mão, que fica mais ajustadinho. E vou dar novamente aquele picote aqui, dessa vez assim, em V. Já vou aproveitar e dar aqui do outro lado também. E vou fazer a mesma coisa aqui nas laterais. Vou dar uma reforçada com espátula. Passo o pincel e a cola. E com a mão mesmo, eu faço as dobras. Prontinho. Agora, novamente, eu vou dar um picote aqui na parte de baixo, deixando sempre um espacinho aqui, igual a gente faz capa de agenda mesmo, pra dar esse acabamento. E aqui também. E vamos fazer a mesma coisa aqui no fundo. A gente vai colar, passar o pincel.
finalizar aqui, a gente vai colar só o fundo. Prontinho, a nossa caixa tá toda empastada, a lateral e a parte interna. Agora vamos fazer os acabamentos. Agora a gente vai fazer a tampa da nossa caixa. Eu já cortei aqui o papelão, para fazer as medições é bem simples. Eu acabei diminuindo um pouco a altura da caixa, que eu falei para vocês que era 10, eu acabei diminuindo para 9. Mas aí eu vou fazer essa medição só quando a caixa estiver empastada, porque ela acaba aumentando um pouquinho aqui, pouca coisa de milímetro, mas que faz toda a diferença. E aí a caixa ficou, ó, 9,5 de altura. Nossa caixa tem 14 por 11 por 9,5 de altura. E eu vou fazer essas plaquinhas aqui sempre 1 centímetro a mais para fazer o acabamento. E aí eu cortei a plaquinha no tamanho de 12 por 15. Foram duas plaquinhas no mesmo tamanho, que uma vai ser o fundo e a outra a tampa. E essa aqui vai ser a lateral. Então o comprimento vai ser o mesmo, que é o 15 por 9,5. Aí você pode fazer o empastamento no mesmo papel que a gente usou com as sobras. É só você posicionar os papelões assim. Esse aqui maior primeiro, esse menor que é a lateral aqui no meio e depois esse. Mas nesse caso aqui eu fiz a impressão. Como eu não tenho impressora 3, eu precisei fazer aqui uma emenda e eu coloquei estrategicamente no lugar onde vai ficar essa parte aqui por conta do acabamento. Então não vai influenciar, essa parte aqui da emenda nem vai ficar perceptível. Então eu faço a emenda e só depois eu lamino. Então já tá laminado aqui e aí não tem perigo de soltar depois. Eu laminei do BOPP Brilho, mas você pode usar um papel contact ou um vinil que também dá super certo. Eu faço um espaçamento aqui razoável. Eu não costumo usar aquelas réguas de encadernação, mas sempre dá super certo. Eu acredito que aqui seja em torno de 3 milímetros. Só pra gente tirar a prova. Exatamente, eu coloco um espaçamento entre 3 a 4 milímetros. E vamos usar a espátula para fazer o empastamento, praticamente da mesma forma como a gente faz os cadernos. E eu vou recortar os cantinhos assim para fazer o acabamento, deixando um espaçamento de 1 a 2 milímetros para a gente fazer a dobrinha. E depois, com o auxílio da espátula, vamos fazer a vira assim como eu estou mostrando no vídeo. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui dessa parte e eu só vou precisar colocar o papel aqui nessa parte que vai ficar a tampa. Aqui para isso eu vou medir quanto é que eu preciso cortar o papel para fazer a guarda. Que aqui tá dando mais ou menos, eu gosto de deixar uma bordinha, então eu vou colocar 14,5. E eu vou cortar aqui mais ou menos até aqui no meio dessa parte do centro. Que vai ser 15. Então, eu vou cortar a guarda no tamanho de 14,5 por 15. Agora, a gente vai colar a fita. Eu confesso que o tamanho que eu uso aqui é bem aleatório. Eu vejo mais ou menos o tamanho que vai dar pra fazer um laço que eu quero e eu corto. Só pra vocês terem noção, o laço que eu tô usando aqui é de 50 centímetros, porque a caixa ela é um pouquinho grande. Pra ver a posição que eu vou colar o meu laço pra ficar bem centralizado, eu meço com a régua aqui, que no caso é de 15 centímetros, então a metade 7,5. Eu marco aqui e vou marcar aqui do outro lado também. Sabendo disso, eu pego o meu pincel, passo a cola aqui. E eu não gosto de passar muito próximo aqui, porque senão vai manchar o laço, né? Como é tecido, o acabamento pode não ficar tão bom. Então, você deixa aqui pelo menos um espacinho de uns 2 a 3 milímetros. E vou colar o meu laço, a parte com brilho sempre pra baixo.
Assim. E para reforçar, eu colo uma fita crepe. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou colar agora a minha guarda. Não tem necessidade de colar desse lado aqui, porque a base vai ficar aqui em cima e não vai ficar perceptível. Então, só precisa colar aqui na parte que vai ficar a tampa. Então, sempre tem que ter muito cuidado, olhar para você não colar no lado contrário, porque eu já fiz muito isso. Vou pegar aqui a guarda que a gente cortou. Pegar a nossa esponjinha, melar de cola e espalhar. Se eu não fosse colocar a minha fita aqui, fosse colocar em cima, talvez eu faria essa guarda de papel adesivo, que é muito mais fácil trabalhar com papel adesivo. Não mancha, não tem perigo de manchar como a cola faz. Mas como eu preciso que fique bem reforçada essa parte aqui, eu prefiro usar a cola. Como é uma coisa branca, você precisa ter muito cuidado para não manchar. E aí, para colar bem, para reforçar bem, passa a espátula. Principalmente nessa parte aqui onde vai ficar a fita. Você reforça bem aqui nas laterais. E também vai reforçar aqui nessa parte da dobra. Colado, agora a gente vai pegar a base que vai ficar aqui pra gente juntar. Vai ficar bem linda a nossa caixa. Vamos agora colar a base. Como eu falei, eu tô fazendo duas caixas diferentes. Essa aqui na lateral eu usei o papel adesivo, porque é muito mais fácil, que eu não tinha papel rosa, como a caixa é rosa, mas ficou linda, um mármore. E aí agora a gente vai colar aqui essa base. Então eu vou passar a cola aqui no fundo. A cola do outro potinho acabou, vou usar essa aqui mesmo. Colocar um pouquinho assim. E espalhar. Você precisa ter cuidado para não espalhar muito aqui, para não ter o risco de correr para aqui, para as laterais e manchar o seu papel. Para assegurar que fique bem colado, eu gosto de usar cola de silicone, mas eu coloco assim só no meio, como eu falei, para não ter o perigo de ir para as laterais e manchar. Então, vou pegar aqui, juntar bem aqui, ó. Nessa parte você precisa juntar bem e ver se tá bem centralizado dos dois lados. Aqui, ó, pra ficar o mesmo tamanho desse lado e desse lado. Então, você vai ajustando. O bom da cola é isso, porque tem como você ir ajustando. Junta aqui só pra ver se tá bem colado na paredinha, que eu chamo de paredinha. E vou pegar uma espátula também pra passar aqui dentro, pra reforçar. Essa parte você precisa ter um pouquinho de calma, é um pouquinho demorado, mas pra ter um acabamento bom, não tem como pular essa parte. E vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Vou molhar minha esponjinha de cola e passar, tendo cuidado pra não pegar nas laterais. Vou passar também a minha cola aqui de silicone só no centro. E vou juntar bem aqui. Essa parte você segura por um tempinho, assegurando que essa parte aqui da base tá encostando aqui na lateral. Vou pegar aqui a minha espátula também e passo bem aqui dentro pra reforçar. Passa a minha mão. E vou fechar. E agora eu vou colocar alguma coisa pesada aqui em cima para que fique tudo bem colado e sequinho. Eu gosto de usar uma resma de papel ofício de 500 unidades, que dá certo. E eu deixo secar por mais ou menos 1 hora.
Vou aproveitar que eu também vou projetar um bolsinho para minha caixa e por que não ensinar vocês a forma como é que eu faço. Eu vou fazer isso tudo à mão, porque eu não quero ligar silhuete agora para cortar na silhuete e como é um corte reto, dá para fazer tranquilamente na régua e no estilete. Vou pegar aqui a minha caixa como base, sabendo que a minha caixa tem 14 por 11. Mas eu vou fazer 2 milímetros a mais para não ficar tão apertado lá dentro. E aí eu sempre anoto isso. Então, vai ser 13,8 por 10,8. E eu vou colocar o meu bolsinho de 3 centímetros de altura. Eu vou marcar do mesmo jeito que nós fizemos as marcações do papelão. Vou marcar aqui 3, que é a altura. Depois 13,8. E aí é só ir marcando. No outro lado você vai marcar 3 centímetros, 10,8 e outra marcação de 3 centímetros que vai ser a altura do bolsinho. Fiz todas as marcações, agora eu vou fazer os vincos primeiro para depois recortar, que é mais fácil. Então, eu vou colocar minha régua de um lado ao outro e vou passar ela bem de leve somente para vincar. Prontinho, fiz os vincos, acho que vocês não vão conseguir ver. Agora eu vou recortar, que no caso é só um recorte, que é aqui. Então, olha só. Essas marcações aqui, elas vão desaparecer porque eu vou cortar aqui as laterais. Vou vincar. Assim. E vou cortar esses 4 abinhos aqui. Prontinho, rapidinho, o bolsinho tá praticamente pronto. Agora a gente vai fazer o vazado aqui pra colocar a caneca. A minha caneca, ela tem 9,5 centímetros de altura por 8 de largura. Eu vou fazer o meu vazado na mesma altura, que é 9, porém eu vou colocar a largura um pouquinho mais fina. Eu vou colocar de 7, porque aí vai ficar bem encaixado. Para facilitar, eu fiz um quadrado aqui no tamanho 9,5 por 7 e a gente vai virar aqui para fazer o vazado. Eu vou fazer ele um pouquinho aqui na lateral, não vou colocar tão no centro por conta da alça. Então, eu vou pegar aqui, ajusta bem, vou fazer a marcação com o lápis mesmo. Vou fazer marcações só assim, que aí eu corto no estilete. Fiz essas marcações e vou cortar com estilete. Essa parte aqui vai ficar no fundo, então não tem problema se algum lápis estiver aparecendo. Vazado prontíssimo. Vamos testar aqui agora na nossa caixa. Vou colocar aqui dentro. E é bom que ele fique assim meio apertadinho mesmo, só não pode amassar. Porque se ele ficasse folgado, a caneca ia ficar balançando, o acabamento não ia ficar muito bom. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu usei aqui o papel de 240 gramas, porque eu acho que o 180 ia ficar muito fininho. Olha só, teve um pouquinho de dificuldade pra entrar, mas dentro ficou perfeito. Ficou até umas folgas aqui, mas se eu fizesse no tamanho exato, talvez ele não iria entrar. E aí, vou colocar aqui a nossa caneca. Ficou assim, ficou linda. E eu vou fazer isso na outra caixa também. Se eu quisesse que essa arte ficasse aqui, era só eu inverter o bolsinho. E eu já vi esquecendo de colar essa partezinha aqui da mensagem. Eu imprimi em papel offset adesivo mesmo, que facilita muito mais a vida, né? Então, vou colar aqui.
E uma coisa que eu não sou muito boa é em fazer laços, mas vou tentar. Também pego o isqueiro aqui pra queimar a pontinha e fazer o acabamento, não ficar soltando. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e não tenham ficado confuso, porque realmente foi muitas informações, porque eu queria, de fato, principalmente ensinar vocês a projetar uma caixa do tamanho que você quiser para colocar qualquer produto. Mas se você tiver qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês de alguma forma. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!